Atenção, o juízo final está chegando e todos se apresentarão diante de Deus. Nestes últimos dias, só haverá duas classes de pessoas aqui na terra: os adoradores de Deus, guardando o Santo Sábado, e os adoradores da besta, guardando o domingo. E todos os que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas. Este é o aviso final. Nós estamos vivendo num momento que o tempo da graça está esgotando. E nós precisamos saber, será que sabemos em que tempo vai terminar a graça? E o que é a graça? A palavra de Deus declara: a graça é a oportunidade que Deus nos dá para que todos nós nos salvemos. Deus concede um tempo de graça para toda a humanidade. Mas só que temos pouco tempo de graça. E este tempo de graça que nós temos está terminando. Por isso muitos perguntavam à profetisa Ellen G. White se ela sabe em que tempo terminará a graça. Mas não havia resposta. Mas a resposta através da palavra de Deus, de acordo com João capítulo 9, o seu versículo 4. Enquanto é dia, é o tempo para nós trabalharmos. E enquanto a noite vem e não se pode trabalhar. Então, o que isto está dizendo? Está se referindo o quê? Que significa que enquanto estamos vivendo no tempo de graça, nós precisamos fazer esforço de nós nos prevenirmos, de nós nos prepararmos antes que termine o tempo da graça. É por isso que, enquanto é dia, devemos aproveitar essas oportunidades. De acordo com a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 9, verso 24, Jesus Cristo entrou no santuário celestial. Jesus Cristo, em 1844, ele sai do lugar santo e entra para o lugar santíssimo, onde Jesus está ministrando diante da arca, a arca da aliança, a qual a arca da aliança contém os 10 mandamentos, as 2 tábuas da santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Cristo está entre a ira de Deus e a sua santa lei, a lei do Deus eterno. Cristo levantou as suas mãos feridas, intercedendo por toda a humanidade, porque a ira de Deus era para eliminar imediatamente os seres humanos por causa da transgressão da lei. Cristo, Deus, olha para a sua santa lei, que está sendo violada pelos habitantes da terra. A ira é para destruir imediatamente o mundo. Mas Cristo, neste exato momento, nos vê por intermédio do sangue do Senhor Jesus. Jesus, perante o Pai, diante da arca, levantou as mãos feridas, dizendo: poupa, poupa, poupa mais um pouco o pecador, querido Pai. Ainda eu morri por eles. Por isso que poupa mais um pouco o pecador. E neste exato momento, Cristo está intercedendo no santuário celestial. Está fazendo a intercessão. Está fazendo um juízo investigativo. E o juízo investigativo, quantos estão obedecendo a santa lei de Deus? Os mandamentos do Senhor. A santa lei que está sendo violada pelos seres humanos. Então, por isso, amados irmãos, o fim do tempo da graça ninguém sabe. Mas a palavra de Deus, a profecia bíblica nos detalha que a imposição do decreto dominical procede o fim do tempo da graça. Amados irmãos, estamos no período em que não sabemos quando terminará o tempo da graça. Em Apocalipse,
O Apocalipse nos detalha. O Apocalipse 16, versículo 15 diz: eis que venho sem demora, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que guarda suas vestes, para que não andem nu, para que não se veja a sua vergonha. Amados irmãos, neste exato momento, nós devemos procurar, na verdade, alvejar, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, enquanto Cristo está no santuário celestial a interceder pela humanidade. Quando Cristo terminar o juízo de investigação no santuário celestial, no lugar santíssimo, e é neste período que termina o tempo da graça para toda a humanidade. E neste período vai se completar o Apocalipse capítulo 22, versículo 11 até 12, quando Cristo terminar a intercessão no santuário celestial. Amados irmãos, antes que seja tarde demais, prezados amigos, é preciso estarmos prevenidos antes que o tempo da graça termine. Então, Cristo intercedendo por nós é a graça que ainda temos. É a graça que temos. E quando essa graça deixar de existir, o decreto do Apocalipse 22, versículo 11 e 12 vai se completar, onde todos ouviremos a voz no santuário: está feito, está completado. Continuem o injusto na prática da injustiça, continuem o sujo ainda sendo sujo, continuem o justo a praticar a justiça, continuem o santo ainda sendo santificado. Amados irmãos, este será o decreto que será ouvido por todos os habitantes da terra. A voz será ouvida no santuário celestial. Está feito, está cumprido. E assim o tempo da graça termina para toda a humanidade. E neste período estamos vivendo o período em que o selamento está ocorrendo. Deus está selando os seus filhos. Onde consiste o selo de Deus? O selo de Deus está na santa lei dos 10 mandamentos. De acordo com Êxodo capítulo 20, aí nós encontramos a santa lei dos 10 mandamentos. Aí encontramos o selo do Deus vivo, na qual os 10 mandamentos mencionados em Êxodo capítulo 20. O primeiro mandamento diz que não terá outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, ou debaixo da terra, ou debaixo das águas. Não adorarás as imagens. Este é o segundo mandamento. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu santo nome em vão. O quarto mandamento na santa lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem a tua visita, nem o teu animal, porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias, mas ao 7º dia Ele descansou e abençoou e santificou o 7º dia. Este é o quarto mandamento na santa lei de Deus. É o que mais o mundo inteiro, na verdade, ignora. E o 5º mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o 5º mandamento. E o 6º mandamento diz: não matarás. O 7º mandamento diz: não adulterarás. O 8º mandamento diz: não furtarás, não roubarás. E o 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Tudo que pertence ao teu próximo não cobiçarás, nem a mulher do teu próximo. Este é o 10º mandamento na santa lei de Deus. Mas onde nós encontramos o selo do Deus vivo na santa lei de Deus? De acordo com Isaías 8, verso 16, diz
diz: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, o selo do Deus vivo nós encontramos na Santa Lei de Deus, os 10 mandamentos. Está ocorrendo este selamento nesta hora final. Quando encerrar o selamento, o período do selamento aos filhos de Deus, então o tempo da graça terminará. É por isso que Deus colocou 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando seguros os 4 ventos da terra. Não podemos segurar os ventos, não podemos, nem tão pouco. Mas o que está a querer dizer ventos na palavra de Deus? De acordo com Jeremias capítulo 51, nós encontramos a palavra de Deus que vento está a querer dizer conflitos, guerras. Isto é que está se representando ventos na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 7 diz que os 4 anjos estão segurando os ventos, estão nos 4 cantos da terra segurando os ventos, para que nenhum vento soprasse para o mundo inteiro. Isto está a querer dizer o quê? Está a querer dizer a misericórdia de Deus que ainda existe aos habitantes da terra. É neste período que está ocorrendo o selamento, o selo do Deus vivo. Deus está selando os seus filhos. Então, o 4º mandamento, aí onde contém o selo do Deus vivo, porque é o 4º mandamento que apresenta as 3 características de um selo. É o 4º mandamento que leva o nome de Deus, leva o território que Deus, na verdade, governa. E o cargo, Deus fez, criou os céus e a terra em 6 dias, e ao 7º dia descansou. Amados irmãos, estamos no período que o mundo inteiro se divide em 2 grandes classes: os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Amados irmãos, o domingo não é o dia do Senhor de acordo com a palavra de Deus. O domingo foi a besta do Apocalipse 13, que está no Apocalipse 13. Ele mesmo trouxe o dia do sol. Então o domingo era o dia do sol, em que os pagãos adoravam o sol neste dia. Mas a besta, o papado, trouxe este dia do paganismo para o cristianismo nos tempos atuais, para ser o dia do Senhor. As igrejas evangélicas batizaram o filho do papado, o qual se refere ao domingo, o primeiro dia da semana. De acordo com Ezequiel, capítulo 8, verso 16, nós vamos encontrar que o domingo era o dia do sol. Mas a besta que o papado trouxe este dia ao cristianismo, e as igrejas hoje batizaram este filho do papado. Amados irmãos, estamos vivendo na hora final da história da terra. Saiu o decreto dominical em nome da liberdade religiosa, no dia 2 de junho de 2020. Donald Trump é presidente dos Estados Unidos. Ele adorou a imagem do falecido Papa João Paulo II. E ele volta para a Casa Branca e ele assina o decreto dominical. Depois liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo possam promover o mesmo decreto. E foi neste período que as igrejas, todas as igrejas no mundo, passaram a promover liberdade religiosa. O que isto está representando? Significa que o mundo gozou uma liberdade religiosa. O mundo já gozou uma liberdade religiosa, mas a liberdade religiosa foi tirada. Em 1798 foi dado a liberdade religiosa que o mundo já gozou. Mas em 2020, no dia 2 de junho de 2020, a liberdade religiosa foi tirada. E a partir deste período, as igrejas todas se uniram com o homem do pecado, filho da perdição, ao qual se refere a besta do Apocalipse 13. Todas as igrejas estão unidas, fizeram parceria com demônios, com o homem do pecado, promovendo a liberdade religiosa. Amados irmãos, as 7 pragas estão vindo aos habitantes da terra, a todos os adoradores da besta. Todos que receberem o sinal da besta receberão as 7 últimas pragas. É a razão pela qual, saída deste decreto dominical, uma lei federal, uma lei oficial que saiu nos Estados Unidos, é o decreto dominical. Porque João do Apocalipse, que escreveu o Apocalipse, ele viu o mundo inteiro se dividindo em 2 classes. Uma classe recebendo o selo do Deus vivo e uma classe recebendo o sinal da besta. Então o profeta João, ele viu em Apocalipse 13, ele viu o mundo inteiro, essas 2 classes. Uma classe que recebe o sinal
sinal da besta. Como recebendo o sinal da besta. Então o profeta João, ele viu a todos os grandes, os pequenos, os ricos e os pobres, os escravos e os livres, lhes será dada certa marca na testa ou na mão direita, para que ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tiver o selo da besta, o sinal da besta. Amados irmãos, neste exato momento começou este período que todos os habitantes da terra serão assinalados com o sinal da besta. Todos que receberem o sinal da besta receberão a ira de Deus, que está no Apocalipse 16. Então este é o período, estamos neste tempo que as duas classes estão se formando no mundo inteiro. Ou você receberá o selo do Deus vivo, guardando a santa lei dos 10 mandamentos, ou você receberás o decreto dominical, o sinal da besta, ao qual está em guardar o domingo, o primeiro dia da semana. Meus amados amigos, esta é a hora de fazermos uma análise muito profunda. Em que lado nós estaremos? Ao lado da besta ou ao lado de Cristo, o papado? Ao lado da besta, o papado? Ao lado de Cristo, o Filho do Deus eterno? Em que lado nós estaremos? Ou você adorará a besta e a sua imagem, ou você adorará a Cristo. Então, amados irmãos, neste exato momento, é a palavra do Senhor, a última mensagem de advertência ao mundo. Apocalipse 14, versículo 9. Apocalipse nos apresenta uma mensagem final. Se alguém adora a besta, recebe o seu sinal na testa ou na mão direita. De que forma? Adorarmos a besta e a imagem da besta. Adorarmos a besta é quando nós permanecemos nos templos católicos. Nós estamos a adorar a besta. Porque foi a besta que trouxe o domingo do paganismo para o cristianismo, para ser o dia do Senhor. E as igrejas hoje batizaram este filho do papai, do qual é o domingo, se refere ao domingo. Então você está adorando a besta. Você indo, colocando a sua Bíblia debaixo dos braços aos domingos, você está adorando a besta. Porque significa o domingo significa que a besta, o papado está acima de Deus, se exaltando acima de Deus. Na verdade, tentando ser ele Deus. A palavra de Deus não nos diz isso, meus amados amigos. Então, por isso, adorar a imagem da besta, adorar a imagem da besta, todos que permanecerem nos templos evangélicos, templos adventistas, esses estão adorando a imagem da besta. Por isso estamos no período da imagem da besta que perseguirá os santos do Altíssimo. Chegou o momento da maior perseguição. Na Idade Média, no ano 538, a besta perseguiu os santos do Altíssimo. De 1538 até 1798, a besta perseguiu os santos do Altíssimo. Mas esta perseguição foi transferida à imagem da besta. A imagem da besta, qual é a união da igreja com o Estado. É a união de todas as religiões unidas, promovendo a falsa liberdade religiosa. Eles tiraram a liberdade religiosa e colocaram a falsa liberdade religiosa. Por isso todos os templos tornou moradas de demônio. Apocalipse 18 apresenta uma mensagem do quarto anjo. O profeta João viu o quarto anjo, a terra toda iluminando com a glória da sua luz. E o quarto anjo exclamou com potente voz: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, corpo de toda espécie de ave imunda e detestável. A falsa liberdade religiosa causou a queda das igrejas, a queda de Babilônia, desde dia 2 de junho de 2020. Por isso, em que lado você estarás? Ou você adora a besta, ou você adora Cristo. Então, de acordo com a palavra de Deus, a todos que adoram a Cristo estarão ao lado do povo de Deus, observando os mandamentos de Deus, guardando o santo sábado. De acordo com Ezequiel 20, verso 20, Êxodo 31, verso 12, ali está o povo de Deus que guardará o santo sábado. E de acordo com Apocalipse 7 também, ali estarão os filhos de Deus, a todos aqueles que receberão o selo do Deus vivo. Mas, na verdade,
O mundo inteiro adora a besta, guardando o domingo. O mundo inteiro rouba o tempo a Deus, guardando o domingo, o primeiro dia da semana. Nação inteira transgride a santa lei de Deus. É por essa transgressão da santa lei de Deus, dos 10 mandamentos, que virá a destruição do mundo inteiro. Virá as 7 últimas pragas para os habitantes da terra. Amados irmãos, este é o decreto dominical que saiu. Chegou o período, que chegou o momento de sair nas igrejas caídas, de acordo com Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados. Em 2 de Coríntios 6, versículo 17, também a mesma afirmação. Separai-vos, separai-vos no meio delas, não toquei em coisas impuras. Então não podemos nos unir com a falsa liberdade religiosa. As igrejas estão promovendo. Essa falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. Por isso, a igreja a qual está em frente para promover esta falsa liberdade religiosa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é a principal imagem da besta. Ela está em frente para promover a falsa liberdade religiosa. É por isso que ela é a única igreja que está sentada na cadeira da ONU para controlar o mundo inteiro. A Igreja Adventista colocou o seu pastor Ganoni Diop em 2003. Ela colocou o seu pastor Ganoni Diop na ONU para controlar o mundo inteiro. Então estas leis de liberdade religiosa estão vindo da ONU na cabeça do pastor Ganoni Diop. Então, amados irmãos, a Igreja Adventista torna a principal imagem da besta, e depois une evangélicos, e depois une católicos, todos unidos promovendo a liberdade religiosa. Foi tirada a liberdade religiosa. Agora, por esta liberdade religiosa, já ninguém pode pregar que o Papa é a besta. Ninguém pode pregar que o domingo é o sinal da besta. Ninguém pode pregar que a imagem da besta são as igrejas protestantes evangélicas unidas com a besta. Por isso, este é o período que nós estamos vivendo. O tempo da graça está encerrando. O tempo da graça está terminando. Quando terminar o tempo da graça, em que lado estarás? Ao lado de Cristo ou ao lado da besta? Amados irmãos, este é o aviso final. Estamos no período da queda de Babilônia. As igrejas caíram por promover a liberdade religiosa. Mas o Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. Chegou o período de sair das igrejas caídas, amados irmãos. Unir-se com o povo de Deus. Por isso Deus levantou o novo presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual Elias Joanai de Jolene Souza. Ele é o leão da tribo de Dan. Ele, na verdade, é o homem de lábios gaguejantes. Ele está representando a vinda do profeta Elias. A palavra de Deus, Malaquias capítulo 4, versículo 4 a 5, está mencionada ali a profecia da vinda do profeta Elias. A vinda do profeta Elias se completou, mas o mundo não vê, o mundo não observa. É que chegou o período do cumprimento da vinda do profeta Elias. O caminho está preparado da segunda vinda do Senhor. É por isso que estamos neste período, amados amigos. É a hora, chegou a hora de sair das igrejas caídas. Os filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros adventistas do sétimo dia estarão fora dos templos adventistas, observando os santos mandamentos de Deus, guardando os mandamentos de Deus. Por isso, neste período, Deus ainda tem todos os filhos em todas as religiões, em todas as igrejas. Deus tem filhos na igreja católica. Deus tem filhos na igreja adventista. Deus tem filhos nas igrejas pentecostais, igrejas evangélicas. É necessário que os filhos de Deus saiam dessas igrejas para unir-se com o povo de Deus, para não receber a ira de Deus do Apocalipse 16, ao qual é as 7 últimas pragas. Este é o aviso final, o aviso da queda de Babilônia. Esta é a mensagem do terceiro anjo. Mas porém um quarto anjo uniu ao terceiro anjo, dando poder e força ao terceiro anjo. Caiu.
caiu a grande Babilônia. Todos unidos promovendo a falsa liberdade religiosa. Este é o aviso final que nós viemos transmitir ao mercado de Cacoaco. Então, por isso, louvado seja Deus, nesta última hora, Deus tem os seus filhos fora das igrejas caídas. É o período de que os filhos de Deus se retirem dessas igrejas caídas. Unem-se com o povo de Deus. Unem-se com o novo presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então todos os filhos de Deus sairão dessas igrejas para unir-se com o povo de Deus. O tempo da graça está encerrando. Quando Jesus sair do lugar santíssimo, quando Jesus Cristo deixar de interceder no santuário celestial, então todos os casos serão decididos: vida eterna ou morte eterna. Então todos que receberem o sinal da besta na testa receberão a ira de Deus, as pragas do Apocalipse. Receber o sinal da besta na testa é quando você aceita, você entende que o domingo é o dia do Senhor. Quando você recebe o sinal da besta na mão direita, é quando você descansar no domingo, parar de trabalhar no domingo, significa que você está recebendo o sinal da besta na mão direita. Então, por isso, nesta hora, os filhos de Deus não descansarão no domingo, nem pararão de trabalhar no domingo, porque Deus começou a trabalhar no primeiro dia da semana, qual é o domingo. Ele trabalhou em 6 dias, mas ao 7º dia ele descansou. Então é por isso que os filhos de Deus descansarão unicamente em Santo Sábado, de acordo com Êxodo capítulo 20. Então por isso nós agradecemos. Este é o aviso da queda de Babilônia. É a mensagem do terceiro anjo. Estamos no período do quarto anjo, o período da queda das igrejas. Então nós agradecemos por todos que ouviram este aviso final. Quando encerrar este aviso, então tudo terminará. Todos os casos serão decididos: vida eterna ou morte eterna. Então nós agradecemos por todos que ouviram a mensagem do terceiro anjo. Que Deus seja louvado. Amém. Profecias finais de Apocalipse 18, O nosso líder de liberdade religiosa na Conferência Geral, o Dr. Ganun Diop, um amigo querido, ele fez um evento dentro da ONU, a Igreja Adventista liderando um evento dentro da ONU, chamou líderes religiosos de várias confissões religiosas para dizer o seguinte para eles: essa agenda 2030, que é para melhorar a vida das pessoas, é para melhorar, é para preservar o meio ambiente, é para melhorar economicamente a vida das pessoas, é para melhorar socialmente a vida das pessoas, é para ter melhor educação, melhor saúde. A Igreja Adventista tem um instrumento poderoso para promover a paz na terra. É o conceito que ela tem e a força que ela tem para defender liberdade religiosa.